Oiê, peixinhos tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Para quem não me conhece, este é o canal da Estimada Coelho. Eu sou Estimada Coelho. Eu sou a Estimada Coelho. O que eu faço? Vídeo bios, porque é muita coisa. Sim, eu não tenho o hábito de me apresentar, porque o meu canal tem o meu nome original, né? Enfim, esse horário que eu estou agora, eu deveria estar dormindo, mas eu venho trazer um tema que realmente sim eu estou sentindo em trazer. Eu não acredito na casualidade das coisas. Desde criança, eu sempre fui atenta a sinais. Os episódios dessa semana com os 3 últimos vídeos, eu entendi como sinais. Sinais de quê? Da necessidade de trazer este tema de hoje. Eu já fiz vídeos falando de almas gêmeas, de traição, já explanei alguma coisa sobre relacionamento, mas eu estou meio preocupada com uma onda que está acontecendo entre muitos casais. Isso começou a passar na minha mente a ponto de eu começar a observar os casais e concluir que era fato. Quando eu comecei a assistir várias oraculistas, e elas sempre estão tocando no mesmo ponto. Um homem que se encantou com o canto da sereia, se deixou levar por uma ilusão, através do olhar superficial, né? Encantado com uma imagem, quebrou a cara e agora procura retornar ao antigo relacionamento, porque só então, quebrando a cara, é que se deu conta que perdeu algo de valor. E um dia e meio, eu tive que lidar com 2 casais totalmente diferentes, passando pelo mesmo tipo de situação. Qual situação? Essa que eu estou vendo nos oráculos. Esses oraculistas, eles fazem leitura coletiva. Então, imagine a quantidade de pessoas que estão nessa mesma situação. Imagine a quantidade de casais que estão neste exato momento passando por um ato de exato, por um distanciamento
porque um dos dois se deixou levar por uma ilusão, por um encantamento superficial, uma falsa beleza, uma, algo supostamente interessante, né? Porque tem muitas pessoas por aí que são muito bonitas, de cima a baixo, de baixo para cima, se mostram muito sensuais, principalmente ilusões de internet, os contatinhos, os romances clandestinos, as distrações descartáveis para validação, para tapar uma insatisfação, para entreter, para distrair. À primeira vista parece que não tem nada demais, mas acaba virando uma cilada mais cedo ou mais tarde. Está acontecendo muito isso. Em um dia e meio, 2 casais se viram repentinamente abaixo. Um por causa de contatinhos, outro por causa de um assédio, pessoalmente. Um casal cristão tentando se desenvolver espiritualmente e o outro casal da Umbanda tentando se desenvolver espiritualmente. Pessoas totalmente diferentes, com uma rotina diferente, com um modo de vida diferente, com idades diferentes, passando pela mesma coisa. Ontem o vídeo foi respondendo a um e-mail bastante arrogante, vindo de um casal adepto ao relacionamento aberto, que me ofendeu simplesmente porque eu manifestei a minha visão da poligamia, do relacionamento aberto, na vida de quem se desenvolve espiritualmente. Mas a gravidade da coisa está tomando uma proporção e parece que o pessoal não está notando isso. É tipo uma epidemia que o cuidado que se deve ter já não está se limitando mais a pessoas que estão em desenvolvimento espiritual. Abrange todas as pessoas que estão dentro do relacionamento. Graças às pessoas com relacionamento aberto, inclui-se casais e solteiros. Sim, tem muitos solteiros adeptos ao casual, ao aberto, ao homenagem, né? Vai ser o clandestino que vai se inserindo ali para uma satisfação temporária e tchau. Eles não se dão conta que eles se tornaram a própria tentação a partir do momento que eles não se limitam mais a viver as opções deles dentro do grupo deles.
eles tentam alcançar pessoas que têm relacionamentos monogâmicos, principalmente casados. Nem que lacem apenas de um casal. Uma semana inteira, tanto no on quanto no off, tendo que tocar na mesma tecla, a necessidade de matar o ego. Não tem campanha de oração e jejum na religião cristã e não tem coleção de guia no pescoço de quem frequenta a Umbanda que seja capaz de proteger de vários tipos de demanda, que seja capaz de blindar o corpo se o ego do indivíduo é uma brecha e às vezes uma porteira que permite com que demandas de vários tipos entrem na vida de um casal, entrem num relacionamento. Eu tô com uma sensação que é uma minoria os casais que seguem um relacionamento monogâmico de pessoas inteiras, que conseguem se satisfazer um com o outro, talvez porque já tenham aprendido a se satisfazer consigo mesmos. E esses casais parecem que estão sendo alvo daqueles que não querem mais esse tipo de relacionamento na vida deles. E eles estão compondo agora uma maioria. Na minha visão, a família, a estrutura familiar, ela mudou drasticamente no sentido biológico da coisa. Se até certo tempo uma família era constituída de um homem e mulher, e ali entre eles havia concepção e nasciam os filhos, hoje em dia não se limita a isso. Ainda assim, um casal com 2 homens ou 2 mulheres que pensam em gerar filhos, seja adotando, seja de que forma for, ainda é uma família. Os tempos mudaram, a sociedade mudou. O cidadão alcançou mais direitos, inclusive o direito de com quem como se relacionar. Até então está tudo bem. O que não está bem é um grupo que até pouco tempo vivia na clandestinidade, não se expunha, era tudo no oculto, porque até então adultério era crime, até então poligamia é crime. Quando criaram o termo relacionamento aberto, a coisa escancarou de vez. É como se fosse uma seita e quisessem converter todos aqueles que não têm a mesma prática.
Em tempos onde a gente tem que respeitar a cor da pele, a opção de gênero, a etnia, a religião, muitas vezes a gente entende porque esse respeito que deveria ser espontâneo acaba virando uma lei obrigatória, punível. É preciso uma lei punível para que as pessoas respeitem. A partir do momento que é preciso uma lei e punição para que o óbvio seja respeitado, tem alguma coisa muito errada, né? Abaixo disso, outras coisas não estão sendo respeitadas. Acabou aquela coisa de respeitar os mais velhos, principalmente porque os mais velhos entraram nessa vibe esdrúxula de relacionamento aberto, de sexo acima de tudo, vamos vadiar, vamos aproveitar a oportunidade, subir a bed, não sei o que lá. Não se respeita mais pai, não se respeita mais avó, avô. Se você esbarra em alguém, a pessoa já te olha de um jeito querendo comer seu fígado, e se você pede desculpa, a pessoa acha estranho. Não tem mais pedir desculpa, não tem mais dar licença para passar. As pessoas vão se empurrando. Coisas simples, básicas, que não precisa desenhar para entender, não estão sendo respeitadas também. Aí, de repente, um casal jovem, cristão, começando seu relacionamento, ainda não são dois indivíduos inteiros, estão aprendendo isso juntos, sofrem um abalo, porque o rapaz ele não se deu conta que desculpa, ele não se deu conta que a paquerinha boba para passar o tempo, as cantadinhas das garotas nem aí pra nada, que massageia merda, podia virar uma baita confusão. Por quê? Até essas coisas terem que ser feitas escondidas e bem escondidas, cada um seguia o seu rumo e se esquecia. Hoje em dia está acontecendo um lance muito doentio, onde mulheres elas se juntam no grupinho e quando elas dão em cima de alguém,
quando elas assediam, porque agora, hoje em dia a mulher também assedia. Quando elas assediam alguém, não é que elas estão massageando o ego do homem, não é que elas têm algum interesse, mesmo que seja sexual. Elas descobrem que aquele cara, ele tem uma parceira fixa, ele tem uma esposa, ele tem uma noiva, ele tem uma namorada. Numa realidade onde tudo está tão escancarado a ponto de muita gente ficar mostrando o interior das suas partes íntimas em rede social, flertar, cobiçar, ficar, perdeu a graça. Perdeu mais a graça ainda depois do sexo virtual, das mensagens privadas, do nude, das trocas de nude. Acabou a adrenalina, acabou aquela coisa do perigoso mais gostoso, acabou o desafio. Está tudo muito fácil, o sexo está muito fácil, se relacionar de qualquer forma está muito fácil. Então, esse grupinho de garotas, elas fazem o quê hoje em dia? Elas tramam. A diversão delas é fazer com que o cara termine o relacionamento dele para ir atrás da tal. A graça do negócio é destruir o relacionamento. E quando elas conseguem o objetivo delas, elas vão explorar, elas vão se aproveitar ao máximo do cara até não ter mais saco, até querer trocar. Do grupo de amiguinhas, ou vai ser uma que vai ficar com prêmio, ou vai ser duas, ou vai ser três. Quanto mais envolvidas, mais fácil do sujeito cair na armadilha. Ele deixa um relacionamento sério para viver um tipo de relacionamento super diferente fora do convencional, para quebrar a cara. Quebra a cara feia. Só então a ficha cai de tudo que aconteceu e o que ele perdeu de precioso para ele. E aí, coloca o rabinho no meio das pernas e tenta voltar. O casal jovem quase. O rapaz, pela segunda vez, está sendo seduzido pela mesma garota em um relacionamento diferente. Ele tinha um relacionamento a tal. Tentou destruir o relacionamento dele, conseguiu. Ele começou outro relacionamento, deu muito certo, virou um casamento, a dita apareceu de novo. A esposa percebeu o que estava acontecendo e o rapaz não.
esposa que chegou depois, ela percebeu qual que era o jogo da Tita Cuja. O marido não. Aí nós vamos para um casal mais velho, que estão se desenvolvendo na Umbanda. E lá nas reuniões, uma mulher mais velha ainda que o marido começa a rondar ele como se fosse uma entidade. Toda reunião que tem, ela está rondando, ela está ali disponível para ajudar, pergunta se está tudo bem. A esposa, ela sentiu um mal-estar, mas ela não sabia exatamente o que era. Quando a ficha dela caiu, a coisa aqui no inconsciente já tinha chegado a um ponto que, se aquela mulher insistisse um pouco mais, ela ia conseguir o WhatsApp do marido, ia começar as conversinhas pelo WhatsApp, até que a armadilha estaria armada. Foi quando a ficha dela caiu, da esposa, foi como se um véu tivesse caído. Ela passou a enxergar tudo de um modo assim tão lúcido, claro, que ela correu para ter uma conversa muito séria com o marido. Tipo, você não está vendo o que está acontecendo? Esses dois casos aconteceram em um dia e meio. Em uma semana, eu vi vários casais de idade diferente, tradições diferentes, modo de vida diferente. Tudo diferente. Dentro dos mesmos tipos de estrada. Faz tempo que eu estou reparando uma inversão, né? Porque, tipo, nós estamos prisioneiros ainda do patriarcado, a maioria dos homens ainda é machista, embora muita mulher aí proclame empoderamento, feminismo, não mudou nada do que sempre foi. As falsas feministas, as falsas empoderadas, são justamente essas mulheres que ficam se insinuando em rede social, publicando fotos, esperando validação, e talvez elas não tenham noção que elas não estão apenas induzindo alguém a elogiar, elas também estão despertando a cobiça. E aí despertou a cobiça, para coisa, o resto fluir, é só uma mensagem privada, é só uma troca de número de WhatsApp. Uma coisa é quando o cara é solteiro, entra nessa. Eu acho muito estranho o homem solteiro ficar muito tempo na rede social. O tempo que ele fica na rede social, mas ele não tem um relacionamento, tem alguma coisa muito errada, né?
E essas mulheres, o tempo que elas ficam na rede social, desenvolvendo com eficiência a parafilia delas, vocês sabem que traição não é só quando o ato é materializado, né? Ocorre fisicamente ali em Full HD, presencial, pela internet, também é traição. Por quê? Porque todos os estímulos necessários para uma relação íntima presencial são usados para que chegue no mesmo resultado do online, do offline. E daí? De repente, o cara está sendo ameaçado, está sendo cobrado, está passando por um desgaste danado, está se expondo. A quantidade de homens comprometidos que ficam assim descaradamente se expondo, sabe? Já foi esse tempo que só mulher não podia se expor. Ai, é feio mulher se expor desse jeito. Elas não estão nem aí. Eu estou dizendo. Elas estão mostrando o lado de dentro dos seus orifícios. E o que nunca ninguém pensou é que para homem é tão feio quanto. De repente, os homens começaram a mostrar para quem quisesse ver, se manifestar publicamente, se expor. Tudo o que antes era às ocultas. As mulheres estão nessa vibe. Quer dizer, eu lembro que na pandemia, o índice de divórcios foi, assim, deu um salto, tipo um recorde dentro de anos, na pandemia. Na pandemia também aumentou os casos de gravidez. Na pandemia também aumentaram os usuários de OnlyFans, Privacy e sites de pornografia como Hamster, Xvideo, onde os usuários podem fazer um perfil e publicar suas rotinas, suas aventuras sexuais. Na pandemia, os casais e até os solteiros driblaram a quarentena, né? Começaram a transar mais. Essa salada toda foi responsável pelo recorde de divórcios durante a pandemia e não só divórcios, de violência doméstica, ataques exagerados de ciúme, agressões físicas, estupros. Sabe por quê? Tudo começa com um gatilho, a cobiça, em despertar a cobiça e em cobiçar. Isso é papo moralista, isso é papo religioso,
Você está falando isso só porque está escrito na Bíblia? Bom, eu não sou religiosa. Vocês estão vendo tudo isso aqui? Isso aqui tudo são objetos, são símbolos. Nada disso aqui tem poder nenhum. Estou falando isso porque eu sou uma pessoa que eu não sou religiosa, eu não tenho objetos sagrados. Eu não tenho religião. Eu acredito em Deus. O que eu acredito não se chama Deus. A minha concepção da força maior não é a mesma de que muita gente. O que eu estou dizendo é o óbvio. É constatação de fatos. Faça uma busca por notícias do período da pandemia sobre tudo isso que eu falei, que vocês vão concluir por si mesmos. Hoje em dia, o discurso de eu não vou lutar pelo meu relacionamento, o cara vai lá, me trai, vai na onda das minhas, e eu ainda vou ter que aceitar de volta, eu ainda vou ter que lutar. É opcional, sim. Às vezes é começo de relacionamento, às vezes é só um namoro. Mas e quando já é uma estrutura? Os amores líquidos, né? Os relacionamentos se tornaram roupa velha. Quando enjoa, descarta, põe para doação. Vamos para mais números? O número de pessoas que passaram a fazer terapia, seja com psicanalista, seja com psicólogo. O número de pessoas que passaram a ter transtornos de distúrbios psiquiátricos. O número de pessoas com depressão, ansiedade e borderline. Porque sofreram intensamente, afetivamente. Neste momento, eu não sei dizer se está no mesmo nível ou é em primeiro lugar numa lista de dores e sofrimentos. Então, vamos dizer que emparelhado com a dor do luto, a dor da decepção amorosa é a que mais acomete o maior número de pessoas. O tema começou comigo citando que em toda a mesa de oraculista eu estava percebendo esse evento desastroso que está abalando a estrutura dos casais. Nova modalidade de relacionamento. O objetivo, a intenção é destruir relacionamentos. Antigamente era consequência, hoje em dia é proposital, é uma intenção. Vários papinhos para justificar. Por exemplo, ele é lindo, mas ele é comprometido. Eu vou dar em cima dele.
Se ele der trela para mim, eu vou ficar com ele até ele terminar com a mulher dele. Quando ele terminar com a mulher dele, eu dou um chega para lá. É assim, desse jeito. Sabe o nível doentio em que está a mente de muitas pessoas? Tudo que frustra elas se torna um alvo para que elas arrasem, para que elas descontem as suas frustrações. Tem mulher que se coloca na internet como a lindona, a gostosa, a desejada. Às vezes nem é, mas ela cria uma manipulação através dos selfies. Selfies até insinuantes. Passa uma ideia de, ai, como eu trabalho, nossa, como eu sou independente, como eu sou autônoma. Ai, eu tô sozinha porque eu quero, porque ai, eu não tenho saco. E sabe o que está atrás disso? Uma pessoa que não consegue se relacionar com ninguém, apesar de toda essa pseudo-pessoa que ela quer que os outros acreditem que ela seja. E aí, um dia, a bonita está entediada e ela escolhe um alvo, de preferência que esteja num relacionamento duradouro. Existe uma grande possibilidade que o relacionamento duradouro já esteja falido. Se não tiver, é mais prazeroso ainda. Vamos quebrar o meu tédio destruindo aquele relacionamento. Aquela delícia da conquista, do flerte, da conquista, de ter conquistado, perde a graça até aí, então vamos comemorar a graça disso, o prazer disso. Nós seres humanos, chegamos num ponto que não apenas acabou o respeito, não apenas a empatia começa a entrar em vias de extinção. As pessoas, muitas pessoas, passaram a brincar com uma das coisas mais incríveis, bonitas e preciosas do ser humano, que é tudo que ele sente e o que sente de bom. Quer dizer, se em todas as áreas da vida, ao longo do seu dia, você tem 1000 motivos para reclamar, porque está tudo ruim, a única coisa boa que havia sobrado era o que se sente. E agora está sendo destruído também. Você é julgado, você é criticado, você vira chacota pelo tipo de relacionamento que você tem. E às vezes vira ainda pecinha de um jogo sádico. Por quê? Ego. Tudo isso que eu falei até agora envolve ego.
O ego, esse ser deformado, com um buraco sem fundo, que geme que nem uma sanguessuga, dizendo dá, mais. Meus pais se separaram de cortes comigo. Eu achava aquilo super esquisito, porque naquela época eu não conhecia ninguém que era capaz de fazer isso. Eles não tinham mais um relacionamento afetivo, mas eles se amavam. Eles se sentiam honrados, orgulhosos por um ter dado ao outro os filhos, a família, as vivências. Então, eles separaram de corpos. Um dia meu pai resolveu morar em outra casa, em outro bairro. Nós, com minha mãe, frequentávamos lá direto, passava final de semana lá. E a interação dos dois era como se eles ainda tivessem casado. Isso é que é ser pessoas à frente do seu tempo. Minha mãe morreu com meu pai nos pensamentos dela. Depois que minha mãe morreu, meu pai começou a ficar doente. Eles não eram mais marido e mulher. Ele foi depois dela. Havia uma consideração, sabe? Porque um relacionamento afetivo, um casamento, não é qualquer coisa. Ter filhos com outra pessoa não é qualquer coisa. Não é algo para desconsiderar, para banalizar. Não é que nem uma esposa, por exemplo, não é que nem uma cadela que fica prenha, o dono abandona porque não vai querer criar um monte de filhotes. Alguém resgata a cadela, ela para esse filhote, separam todos os filhotes porque foi para doação. Minha esposa não é isso. E aí, por que o marido tem que ser um cachorro no cio? O meu filho mais velho não é filho do meu ex-marido. Eu tive um relacionamento com isso. A mente dele é tão incrível. Eu sou assim, tão fã da mente dele, do modo que ele vê o mundo. Quando eu fiquei grávida, eu descobri 5 meses depois que a gente tinha terminado o nosso relacionamento. E aí toda a família dele caiu em cima dele. Família conservadora. Essa criança não pode crescer sem um pai, sem uma família. Você vai casar. Nós sentamos para conversar e decidir isso. Nós tínhamos a capacidade de respeitar um ao outro, conscientes de que ele me deu a oportunidade de ter meu filho e eu também estava dando a oportunidade dele ter o filho dele. Sabe a colaboração mútua?
Nós tínhamos consciência disso. Nós estávamos vivendo a experiência da paternidade e da maternidade. Isso é a coisa mais linda do mundo. E isso não tem nada a ver com casamento. Um espírito livre. Não era justo ele ser obrigado a se casar, porque ele tinha que assumir um filho. Quando ele podia assumir um filho sem casar? Porque ser pai é uma coisa, ser marido é outra. Nós enfrentamos as nossas famílias com a nossa decisão. Fizemos um pacto de sermos para o nosso filho além do que os nossos pais foram para nós. Quem vê o meu filho hoje pode ter certeza que a gente fez tudo direitinho. A única coisa que a gente tinha de compromisso um com o outro era criar o nosso filho, assumir o nosso filho, a nossa responsabilidade. Assumir um filho não exige necessariamente que haja um casamento quando se sabe que não dá para começar uma relação. É óbvio que ela vai ter curto prazo. É óbvio que ela não vai dar certo. Por quê? Porque uma ou duas pessoas estão sendo obrigadas a se casar. Por quê? Por causa de uma formalidade social. Imagina. Desculpa. Imagina a Nicei mãe solteira. Quando nós fizemos o nosso pacto, a decisão foi: nós vamos assumir nosso filho. A gente não vai casar com vocês. Você vai ser o melhor pai que nosso filho possa ter, e eu vou ser a melhor mãe que nosso filho possa ter. Só. Ali, eu assumi o compromisso de ser mãe solo, mãe solteira. Eu tenho orgulho de falar mãe solteira. Eu não sei porque inventaram esse negócio de mãe solo. Né? Mãe solteira, por quê? Porque o pai solteiro, ele honrou direitinho o compromisso dele. Ele foi um pai presente, ele esteve ali o tempo todo, dando toda assistência. No geral, ele foi pai do filho dele. Né? Sofri um preconceito danado. Porque naquela época, ser mãe solteira era mal visto. Mas uma Nicei mãe solteira era mais feio ainda. Olha só muito como é que ele está. De poucas coisas interessantes que a minha ex-sogra já me disse, uma está aqui até hoje, que me preocupa bastante. Ela dizia assim: nós vamos chegar numa época em que os casais, se houverem casais, eles vão começar a procriar pessoas defeituosas. Porque se as pessoas ao longo da vida, todo relacionamento que elas tiverem filho, vai chegar em determinado ponto daquela geração
onde irmãos que não se conhecem vão estar se relacionando sem saber que são irmãos. Eu estou exagerando? Bom, eu moro no subúrbio de São Paulo. Subúrbio mesmo. Aqui no meu bairro, sempre houve duas realidades paralelas. Classe média e comunidade, juntas. É muito comum por aqui, um lado de rua ser comunidade e o outro lado de rua ser classe média. Eu tive uma inquilina que era mãe solteira. Ela tinha 4 filhos, pequenos mesmo. O quarto filho era um bebê. E ela já estava grávida de outro. E um dia nós conversando, eu perguntei para ela, se era tudo do meu pai, se era de algum marido, se ela tinha casado. Afinal de contas, eu estava colocando uma pessoa na minha casa para morar, né? No meu quintal. 5 filhos, cada um de um pai. Não é questão de discriminação. Banalizaram até a gravidez, a concepção. Tudo está sendo banalizado. Tudo está virando. Está sendo ridicularizado em atitudes. Porque se tem uma coisa linda neste mundo, é a concepção, é a gestação, são os bebês. É uma nova vida vindo ao mundo. Mas quando uma mulher vira para mim e fala com toda a naturalidade do mundo que ela tem 5 filhos, um de cada pai, aquelas 5 crianças, quando elas estivessem na faixa de 20 anos de idade, quais as chances ou o risco delas acabarem se envolvendo com alguém com o mesmo laço sanguíneo? Se a mãe teve 5 filhos, um de cada pai, e cada um desses pais podem ter feito filhos em outras mulheres, no mesmo pai. Vocês estão entendendo o que estou querendo dizer? No penúltimo vídeo que eu gravei, que é o devaneio sobre a monogamia, eu estou falando do efeito dominó, causa e efeito, ação e reação. Em tudo, em absolutamente tudo, nós estamos no plano físico sujeitos às leis da física. Absolutamente tudo no plano físico estará sujeito à lei da ação e reação, causa e efeito. Uma banalização vai levando a outra. Exatamente um dominó derrubando outra. É uma atitude que vira modinha, que vira um status social,
derrubando algo que perpetua a civilização humana, que mantém a civilização humana existindo. Se o próprio ser humano está se autodestruindo, destruindo a própria civilização através de guerras, através de vícios, através de omissão e de tantas e tantas coisas que enchem os jornais, essas pequenas coisinhas do comportamento humano, do cotidiano, estão fazendo a mesma coisa. Porque antes que mulher nenhuma seja capaz de ter filhos, porque é isso que nós estamos vendo. Os casos e mais casos de mulheres com dificuldade de engravidar é incrível. Antes que nenhuma mais consiga ter filhos, haverá uma geração de deficientes. Levando-se em conta que a maioria da população é pobre. E a população pobre, ela também precisa de terapia. Ela também precisa de atenção do poder público. Ela também precisa de educação de qualidade. Porque sendo a maioria, a maior fatia da população desse país, o que elas estão gerando? E pensar que essa semana eu estava dizendo que eu queria deixar um legado, eu queria deixar alguma coisa na minha passagem aqui nesse mundo que acrescentasse. Sabe por que eu falei isso? Porque se você não deixar alguma coisa que vai acrescentar, você vai deixar alguma coisa que vai roubar. Ação e reação. Olha a que ponto chegou a nossa conversa e ela começou com traição. Se vocês prestarem atenção em todos os meus vídeos, o modo como eu vou desenvolvendo a conversa, uma coisa vai levando a outra, porque assim é. O aceitável vai até certo ponto, sabe? Cada caso é um caso. Existem situações e situações. Só que quando a gente passa por essa coisa que eu detesto, que é a linguagem numérica, quando a gente põe numa tabela quanto mais desenvolvimento intelectual e social o indivíduo tiver, mais diferentes serão as escolhas deles. Enquanto as meninas da periferia da comunidade elas vão assumindo as suas gravidez, e não importa quantos filhos sejam e de quantos pais sejam, as mulheres com mais desenvolvimento, elas optam ou em não ter filho ou ter apenas um, numa idade que corre o risco de se tornar risco.
E aí, ninguém quer tocar nesse tipo de assunto, porque, vão achar que é preconceito. Gente, pelo amor de Deus. Isso não tem nada a ver com preconceito. Tem a ver com a missão política. Missão política, omissão dos pais, né? Porque se uma menina de 22 anos hoje está cheia de DST, porque teve que se prostituir, como é que essa moça foi criada para chegar nesse ponto com apenas 22 anos de idade? Existe um limite quando usamos o termo tudo é escuro. Nesse mundo, ninguém é obrigado a nada. Mas até naquilo que é obrigado, tem que escolher. É quando se inclui tudo aquilo que a gente não quer pra gente, mas a gente não pode fazer nada. Um dos filhos daquela minha inquilina, que era até o mais velho, ele virou um criminoso. Quando ela foi minha inquilina, aonde o pai daquele menino estava? Preso. Ninguém está nem aí para o sistema carcerário. Todo mundo sabe que quando um indivíduo ele vai para a penitenciária, ele corre o risco de sair mais perigoso e mais problemático e mais doente. Ninguém está nem aí para o nível de educação. Basta dar um uniforme e material legal para todo mundo, dar leite, da cesta básica, dar mesada. Basta ter frequência. Aprender matemática, português, ciências e todas essas matérias não é garantia de desenvolvimento intelectual. A língua portuguesa ajuda a pessoa a se comunicar melhor, a escrever melhor, a se expressar melhor. Isso não significa que o intelecto da pessoa está desenvolvido. Basta ver tanto artigo escrito por gente que está aí, com diploma de jornalista, e se vende para publicar desinformação. E aí, pode alguém me dizer, mas é tão normal trair um gentil. Alguém pode mandar um e-mail me ofendendo, dizendo todas as vantagens da poligamia ou do relacionamento aberto. Mas olha onde a conversa chegou. Porque tudo o que foi desenvolvido nessa conversa são as consequências, sabe? O ser humano ele é uma criança crescida.
Até o começo desse século, ele começou a ser uma criança crescida maior, afeminada. De repente, alguns resolveram vestir a máscara de adulto para dizer que deixou de ser criança mimada. E outros resolveram assumir a criança mimada. E sabe, a criança crescida não é a criança interior. Porque se fosse criança interior, eu não estaria perdendo meu tempo falando de ela. Quando a criança interior é cuidada, o ego não tem todo esse poder autodestrutivo. Criança interior doente enche consultórios de terapia. Agora, adultos crescidos, crianças crescidas e mimadas, são pessoas que tiveram sérios problemas durante a infância. Ah, você é adepta de Freud, para Freud tudo era xexo. Não, tudo era fato, comprovado, sabe? Porque toda essa leviandade, libertinagem que a gente está vendo escancarado por aí, não tem nada a ver com moralismo. Tem a ver com alguma coisa que deu errado lá na infância, num processo que deveria ter fluído e foi quebrado por algum motivo. E sabe o que acontece quando o sintoma ele não é cuidado e curado? Ele se desenvolve e evolui. Um luto mal vivido, mal curado, mal encerrado, ele evolui, ele pode se tornar melancolia, neurose, e não para. Quando você ouve uma pessoa dizer, ai, eu sinto tanta falta da minha mãe, nossa, ai, eu sofro tudo. E aí você começa a ver nela aquele sofrimento, aquela falta da mãe, e aí você pergunta, quanto tempo foi isso sua mãe morreu? Foi recente, né? Não, faz 10 anos. Se você tentar descobrir as patologias dessa pessoa, em 10 anos ela desenvolveu coisa pra caramba por causa do luto. Não é porque perdeu a mãe. Tem muitas outras coisas por trás da perda da mãe. Tem muita coisa por trás de tudo, gente. Uma hora, esse pessoal exibicionista que fica alimentando não o ego, mas a doença de estupradores maníacos e sádicos. Uma hora esse pessoal vai acordar para a vida, vai perceber o quanto eles são responsáveis por cada um desses doentes sexuais praticarem o que praticam. Se você quer validação e em troca você desperta a cobiça, porque só assim você consegue a validação, você está contribuindo para alimentar ou o ego de alguém ou a doença sexual de alguém, o desvio sexual de alguém. Se um pedófilo ver a quantidade
de exibicionismo e pornografia que aparece no Twitter, sabe o que vai acontecer? Embora ele seja pedófilo, embora a preferência dele seja criança, a imagem do corpo é gatilho. Ele não precisa gostar de mulher, ele não precisa gostar de homem, ele não precisa gostar de adulto. Mostrou peito, bunda, as partes íntimas, o corpo dele reage automaticamente, espontaneamente. É assim que funciona. Não sei se você já percebeu isso. É que nem passar uma pomada nas partes íntimas e a vagina lubrificar. E você nem está pensando em nada erótico, nada desse tipo, para ela ter essa reação. Mas ela tem. Por quê? Porque essa área está sendo tocada. O corpo humano sempre vai reagir ao estímulo provocado por outro corpo humano. Então, se um pedófilo ele vê aquele monte de gente pelada mostrando os orifícios no Twitter, o corpo dele, a libido dele vai reagir e vai ficar tesão. Ele vai ficar tão tesão a ponto de querer aliviar. E quando ele for aliviar, ele vai procurar quem? As pessoas que postaram aquelas fotos? Não. Aquilo que ele gosta. Aquilo que satisfaz ele. Ele vai procurar uma criança. E todos aqueles estímulos despertados nele através de imagens vai descontar na criança. Assim é com o pedófilo, assim é com o estuprador, assim é com o maníaco, assim é com o sádico, assim é com o psicólogo. Qual o seu papel neste mundo? Independente se você é religioso ou não, independente se você acredita em Deus ou não, se você acredita em diabo ou não, se você acredita em alma ou não. Digamos que o diabo é uma simbologia do mal. É um símbolo que representa o mal. Ok? O diabo veio matar, roubar e destruir. Qual é o seu papel nesse mundo? Você veio acrescentar ou você veio destruir? Você veio mentir? É uma frase bíblica? É, mas ela não é óbvia? Eu sou religiosa, está na Bíblia, então eu vou seguir isso aí. Eu não acredito em Deus, eu não acredito em Bíblia, eu não quero saber. Mas é óbvio. O mal, o que o mal faz? O mal deixa o mundo mais florido? Não. O mal mata, o mal rouba, o mal mente, o mal destrói. Você não precisa pegar uma Bíblia para concluir isso. Qual é a sua parcela de culpa em todo o mal que existe hoje na sociedade? Qual é a sua parcela de contribuição de bem para que alguém possa ser alcançado com um ato de caridade? Tudo isso em 1h20 de vídeo começou falando-se de traição. Dentro de uma família, dentro de um relacionamento, quando a traição surge,
Uma mulher sofre a interdepressão, um homem larga uma família, larga filhos, larga esposa, larga uma estrutura, larga uma história, vai se aventurar, vai se autodestruir, fica só o bagaço, cheio de bicho, ainda quer voltar, a mulher se recusa. Tem homem que ainda mata a mulher. Isso, falando-se de traição, do portão para dentro. Imagine as consequências da traição do portão para fora, porque assim, a porta da rua, quando aquele que traz sai do portão para fora, ganha o mundo e vai curtir a liberdade. Toda pessoa que busca liberdade, quando se vê livre, não sabe o que fazer com ela. A liberdade é um carro desgovernado. Não é tão simples ser livre. Então, no primeiro momento, vai ser uma inconsequência atrás da outra, até que aprenda a dirigir a liberdade. Só que, para isso, é necessário muita coisa aqui, sabe? Uma hora e 21, eu falando do óbvio, falando de coisas que muita gente não quer falar, porque tem medinho da opinião alheia, porque vão dizer que é preconceito, mas não é. É fato, é realidade, né? 1 hora e 22 de vídeo falando o que ninguém quer saber. Portanto, ninguém conversa sobre isso. Ninguém está nem aí para nada, porque se tivesse, a consciência já existia. Quer dizer, eu estudo há anos para conseguir explorar o inconsciente e auxiliar o meu analisar da cura. Eu agora vou ter que começar a estudar o consciente, porque as pessoas estão perdendo ele. Porque se o indivíduo não tem acesso ao próprio inconsciente, ele está perdendo acesso ao consciente dele. Porque a maioria das atividades que as pessoas fazem ao longo do dia, elas não têm consciência do que fazem. Porque estão ligadas no automático. Para os que estão em algum nível, marionetes, para que estão em outros, corpinhos. E aí, quando eu venho aqui falar de realidade, a realidade que a maioria das pessoas não querem encarar, quando eu venho aqui falar de fatos, quando eu venho aqui usufruir do meu direito de liberdade de expressão, não exatamente criticando ninguém, mas falando do ponto de vista de um determinado grupo, alguém resolve mandar e-mail para mim, me ofendendo, como se eu fosse uma vadia. Sendo que a pessoa tem o rabo preso. Pessoas que mandam aquele tipo de e-mail para mim têm rabo preso. Não são livres. Não. Não são pessoas à frente do tempo. Não são pessoas mente aberta, só pernas abertas. Não são pessoas muito evoluídas. Não. São prisioneiros
prisioneiro dos seus vícios, das suas compulsões, dos seus vazios existenciais. Vocês nem são livres. É preocupante, sabe por quê? O núcleo da sociedade é a família. Não importa como essa família é constituída. Não importa que o papai é homem e a mamãe é homem. Não importa que o papai é mulher e que a mamãe é mulher. A família é o núcleo da sociedade. Se as famílias não estiverem bem, a sociedade não vai estar bem. Enquanto isso, vamos ficar na rede social discutindo política, fingindo que está em engajamento, perdendo tempo precioso, publicando um monte de coisa, de opinião, que na verdade no fundo nem tem direito, porque se tivesse, não ficava na internet, ia para a rua. Engajamento de internet, sabe o que é? Só existe 2 tipos. Aquele que divulga, que está com a mão na massa no offline. E aquele que não quer fazer nada para aliviar a consciência, fica lá na rede social. Eu estou há quase 2 horas pensando como eu vou responder a minha amiga na rede social, que mora lá no Rio de Janeiro, que me disse: eu não suporto mais pessoas, eu não consigo mais interagir, eu estou de saco cheio da sociedade. E ela não é a única pessoa que eu leio falando esse tipo de coisa. Por que será? Será que é por causa de pessoas como eu que falam o que está na cara de todo mundo? Vai saber. Aonde que nós falamos? Homo sapiens. Aonde? A tecnologia e a ciência pode ter sido desenvolvida, mas o ser humano não. Ele cada vez mais evolui. Nem vai precisar de um apocalipse do extermínio geral. Eu espero que os poucos sobreviventes, que haverão mais uma vez, não sejam as mesmas pessoas que estão levando todos nós para o fim. Qual é o pensamento de muita gente hoje em dia? Conservador é cristão. Cristão acredita em Deus, então eu não vou acreditar em Deus. Eu acho que eu vou servir o diabo. Ego. Ego, puro ego. Aquele vizinho chato é de direita, então eu vou ser de esquerda. Eu vou fazer de tudo aqui na minha fachada para o meu vizinho crente ver que eu sou macbelo. Aquele vizinho macumbeiro vai se ver só. Uma vida lidando com pessoas, trabalhando com cura, com a mente das pessoas. O
que mais eu poderia falar? Não é? Qual pode ser o meu papel dentro da sociedade? Eu sempre tive pavor de ganhar dinheiro às custas do sofrimento alheio. A quantidade de pessoas que estão precisando de ajuda aumenta cada vez mais. Por quais motivos? Houve uma época que sofrer de amor era algo romântico. Se sofria de amor por causa das distâncias. Só haviam as cartas, nem havia correio. Dependia de um homem montado num cavalo. Havia toda a formalidade social, das tradições familiares. Até o modo que o homem olhava a mulher retribuía ao olhar do homem, tinha que tomar cuidado. Era um tipo de sofrimento bonito. Era um tipo de sofrimento que existia entre duas pessoas que se amavam. Agora, quando todo santo dia você tem que lidar com pessoas que estão sofrendo afetivamente, porque tem terceiros, quartos, quintos envolvidos no relacionamento, meu amigo, minha amiga, vamos ser realistas aqui. Se você não pode ver uma perna de calça, um rabo de saia, termine o seu relacionamento e vai para o bunda lelê. Mas não deixe seu parceiro, sua parceira sofrendo. Não queira passar esse tipo de sofrimento para compreender o quanto uma pessoa sofre com esse tipo de atitude. E eu não preciso falar mais nada para deixar claro o que, até onde esse tipo de atitude pode levar qualquer pessoa e leva a sociedade junto. Ainda mais se todo mundo resolver entrar na onda. É isso. Não foi um desabafo. São os pensamentos de uma semana aqui, observando pessoas. Seja comprometidas, sejam solteiras. Eu não sei quais são pior, se é as comprometidas ou as solteiras. Eu sei que a moçadinha tá lascada, se elas estiverem procurando referência para a vida delas. Elas vão ter que se fazer, porque os adultos não tá valendo um real. Gratidão por você que se interessou pelo tema, que doou o seu tempo para assistir esse vídeo. Vamos aí. Beijos na alma.